Manter sua chave privada em segurança é o ponto mais importante para a integridade dos seus bitcoins, já que com ela é possível ter acesso à sua carteira e consequentemente aos seus criptoativos. Então, se você quiser aprender uma das formas mais seguras para gerar e armazenar suas chaves privadas, utilizando só moedas e algumas tabelas, e entender o porquê essa forma é uma das mais seguras, assista esse vídeo até o final. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e hoje eu vou te ensinar como gerar suas chaves privadas de uma forma totalmente offline, utilizando apenas moedas e um terminal Ubuntu para realizar alguns cálculos. Então, caso você ainda não tenha uma carteira instalada, eu vou deixar aqui no card na descrição um vídeo de ensino passo a passo para criar uma carteira fria no pendrive. Eu já vou deixar claro que essa forma de gerar as chaves dá um pouquinho mais de trabalho, mas se a sua prioridade é segurança, é só seguir todos os passos que eu vou dar aqui, que não tem erro. Então já deixa o seu like, que isso me ajuda muito a trazer conteúdos únicos como esse. Então, antes de tudo, é importante você entender o porquê essa é uma das formas mais seguras para gerar as chaves privadas. E para isso, você primeiro vai precisar entender o problema dos computadores de gerar números aleatórios. Os computadores convencionais, como os que você tem na sua casa e os que funcionam em mega servidores, são projetados para executar instruções lógicas e seguir algoritmos determinísticos. Eles funcionam com base em uma série de operações matemáticas e lógicas previsíveis. Portanto, quando você pede para um computador gerar um número aleatório, ele não consegue fazer isso. Para gerar números pseudo-aleatórios, os computadores convencionais usam ferramentas conhecidas como geradores de números pseudo-aleatórios, também conhecidos pelas siglas PRNGs. E esses algoritmos usam uma semente inicial para gerar uma sequência aparentemente aleatória. No entanto, essa sequência é completamente previsível, desde que você saiba a semente inicial e o algoritmo utilizado. A razão pela qual os computadores não podem gerar números completamente aleatórios é porque eles são determinísticos e não têm acesso a fontes de verdadeira aleatoriedade. Por exemplo, se você pedir para um computador gerar uma sequência usando PRNG, a sequência de números gerados sempre será a mesma se você usar a mesma semente e o mesmo algoritmo. E isso é um grande problema para aplicações que exigem segurança, como por exemplo para gerar chaves privadas de Bitcoin. E é aí que entra a entropia mecânica, como o método que a gente vai utilizar hoje de tirar no cara ou coroa. Lançar uma moeda é um exemplo de um processo físico que pode gerar resultados completamente aleatórios. Se você atribuir o valor de 1 para a cara e 0 para a coroa, você pode obter uma sequência de bits completamente aleatória, o que é considerada a forma mais segura, porque introduz um elemento de aleatoriedade verdadeira, que não pode ser reproduzido por computadores determinísticos. Então, agora que você entendeu o porquê essa forma de gerar chaves privadas é muito mais segura, você já pode começar a gerar sua chave. Nesse caso, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou gerar somente 3 palavras e a última. Mas é só seguir essa mesma lógica com as 23 palavras e fazer a mesma coisa que eu vou fazer com a última. E agora outra coisa é a respeito das moedas que vamos utilizar. Você pode tanto usar uma mesma moeda e ir anotando o que vai cair, só que vai acabar deixando um rastro em papel, quanto utilizar 256 moedas. Aí você vai deixar registrado e depois que embaralhar tudo isso não tem como encontrar novamente. Então agora eu vou mostrar aqui na mesa o processo para começar a derivar as chaves. Então agora, como eu falei, você vai ter duas maneiras para derivar a sua chave. Você vai poder tanto utilizar uma única moeda e ir tirando uma vez de cada, né, no cara ou coroa para ver o que dá. E no final você vai anotando e vê tudo que dá. Quanto você pode ir tirando e já fazer a sequência dos bits, como eu vou mostrar aqui. Nesse caso, como eu falei também, eu vou fazer só 3 fileiras, mas vocês vão fazer esse mesmo processo com as 23 fileiras e depois com a 24, né? A palavra 24 vai ser um processo um pouquinho diferente que eu vou mostrar aqui. Então, para começar, realmente é bem simples. Você vai pegar uma moeda de cada vez, você pode tanto soltar da forma que você quiser, quanto tirar, né? Girar ela novamente no cara ou coroa. Então, eu vou colocar aqui, pegando uma de cada vez. Então aqui, como vocês podem ver, eu já tô com uma palavra formada. Daqui pra frente vocês vão entender exatamente como é que foi. Mas daí eu vou fazer esse processo mais 2 vezes e vocês vão fazer esse processo, pra quem quiser fazer, né, mais 23 vezes. Então eu vou continuar aqui.
E agora, com todas as fileiras, né, nesse caso eu vou fazer só 3, mas quando vocês estiverem com 23 fileiras prontas, a 24 vocês só vão colocar 3 moedas. Então, dessa forma aqui. Então, caso vocês forem anotar, né, ou forem, tanto dependendo da forma que vocês forem fazer, agora vocês vão precisar anotar. Vocês podem tanto seguir pelas próprias moedas aqui, quanto anotar. Nesse caso, para ficar mais prático, eu vou anotar aqui no papel. Então, como a gente vai considerar a cara, a gente pode considerar 1 por ser binário, né, e coroa 0, então a gente vai considerando aqui. Então aqui caiu coroa, a gente vai colocar o primeiro 0. Aí o segundo cara, 1. E assim por diante, até fazer todas as linhas. Então a gente vai fazer tudo aqui, por exemplo, colocar nesse caso, eu não segui exatamente a ordem, mas só para vocês entenderem mais ou menos. Então vocês vão fazer essa mesma coisa, né? Caso vocês queiram registrar isso, com todas as palavras. E aqui com essas últimas, vocês vão anotar aqui embaixo o que caiu. Então aqui, por exemplo, nesse caso, 1, 0, 0. Então, nessa forma que eu vou ensinar, vocês não vão precisar nesse modelo, né? Vocês usam isso para fazer uma verificação se está tudo correto a ordem, né, dos bits. Então, existem algumas outras formas. Se vocês tiverem uma seed signer, que é o dispositivo, por exemplo, existe uma outra forma de fazer isso. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem comentar aí, que eu posso fazer um próximo vídeo fazendo essa assinatura em outros dispositivos. Mas aqui nesse caso, quando você fazer gerar todas as suas chaves, né, colocar suas 23 palavras mais esses 3 bits que vão significar, você está com tudo pronto. Então agora a gente já vai poder passar para a tela do computador. Então agora, aqui na tela do computador, a gente vai precisar derivar a 24ª palavra. Eu vou deixar esse artigo aqui, o link dele na descrição, para vocês utilizarem também. Então aqui, nessa parte, a gente vai calcular o checksum, que é o esquema que eu falei antes, de verificação para ver se está tudo certo. Então, aqui nesse caso, eles já vão deixar o comando digitado. Então, o ideal é você instalar um terminal Ubuntu para ele rodar offline na sua máquina. Aí você desconecta a conexão com a internet, utiliza o terminal Ubuntu e depois que você resetar ele, né, ele não vai salvar nada. Só que nesse caso eu vou utilizar um terminal online para ficar mais rápido para o vídeo. Então aqui, nesse caso, você vai pegar esse comando, só que as palavras que você registrou no papel, ao invés de você utilizar essas aqui, você vai colocar as suas no meio. Então você vai colocar toda a ordem binária, né, de 0 e 1, completando todo esse comando aqui. Aí você vai pegar tudo isso, né, vamos supor, né, que essa daqui seria a sua chave, e vai abrir um terminal Ubuntu. Aí no terminal Ubuntu é só você colar o comando e dar um Enter. E agora já está pronto. Ele derivou aqui e a gente vai usar esses primeiros 2 dígitos para fazer a nossa 24ª palavra. Então, como vocês poderão ver, é bem simples. É só realmente jogar aqui no terminal e utilizar. Mas eu recomendo, como eu falei anteriormente, utilizar um terminal offline. Esse daqui provavelmente ele vai registrar e armazenar esses dados, né? Então não é nada seguro. Mas eu só estou usando para fins didáticos, então não tem problema. Então aqui, com essa chave derivada, você vai pegar esses 2 dados e vai voltar aqui nessa tabela. Aqui para baixo vai ter uma tabela. Então, da mesma forma como ele dá até um exemplo aqui nas cartas normais, né? Como, por exemplo, chega no 10, aí vai valetes, rei, rainha, etc. Aqui nesse caso vai ser a mesma coisa. Então, quando começar, por exemplo, com letras A, B, C, chega no 10, já vai para A. Ele até exemplifica tudo isso daqui, nesse caso. Então aqui, como as letras que foram geradas foram B1, a gente vai ter como resultado 11, porque, por exemplo, ele até mostra aqui em cima, respectivamente, a gente vai ter como resultado 11, porque aqui na tabela, né, o B seria aqui no 10, que já seria 2 algarismos, seria o A, e o B seria o 11. Então, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, entendeu? Então, seria mais ou menos essa lógica. E agora, o segundo algarismo, que é 1, ele significa 1. Então, dessa forma, o 11 significaria 1011,
e o 1 significa 001. Então você também vai anotar isso, deixar isso daí registrado. Vou pegar a caneta aqui. E agora você vai ter, né, aqui a sua chave privada completa. Que eu vou usar até o exemplo que ele deixa aqui, nesse caso mesmo. Então aqui a gente vai ter todas as nossas chaves, né, privadas. E aqui a última vai ser a ordem da 24ª palavra. Então as três letras, os três algarismos que você já tinha anotado, mais esses dois algarismos que você completou agora, né, com aquela derivação da chave. Então você vai registrar tudo isso. E agora, com tudo registrado, você vai ter apenas números registrados no papel. E isso você não vai entender nada. Só que como antes você viu que você registrou em várias linhas, né? Você registrou 23 linhas de 11 palavras, mais as 3 palavras, e agora mais 3 números, né? E agora mais 4 números, mais 8 números no total, 2 grupos de 4, que foram derivados agora dessa última tabela. Você vai ter tudo isso completo. E como é que você vai converter isso realmente para suas chaves privadas? E para isso, você vai utilizar esse artigo que eu também vou deixar aqui na descrição. Então aqui abrindo na GitHub, vai ter a lista de todas as palavras. Então como vocês puderam ver, cada palavra vai ser uma sequência de 11 caracteres. E aqui a gente vai ter todas essas sequências. Então, por exemplo, se na moeda você tirou 0, 0, 0, 0, 0, todos os zeros. Então a primeira palavra seria abandon. Então, por exemplo, se eu tirei aqui 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, eu vou procurar aqui, né, nesses algarismos. Depois que no início pode parecer meio confuso, só que depois que você vai se acostumando, você encontra facilmente. Aqui também, aqui é uma das páginas, são 4 páginas com total, são 2048 palavras, se eu não me engano. Aqui tá até com zoom. Aí você vai encontrar e vai anotando. Então embaixo de cada sequência desses 11 caracteres, né, que você encontrou, você vai anotar a palavra que significa respectivamente. Então aqui, ele até nesse artigo também deixa exemplificado, como por exemplo aqui, deu, por exemplo, o resultado, então aqui quality. Então também tem outra forma, né? Tem como calcular com soma, que eu acho praticamente mais fácil procurar assim, porque depois fica bem tranquilo de encontrar. Mas também tem como você somar, que na minha opinião dá um pouquinho de mais trabalho. Aí você já vai encontrar, por exemplo, a palavra, a respectiva, né? Que nesse caso, por exemplo, N. Deixa eu voltar aqui no primeiro. Seria o... Vamos ver, 81. Então aqui, como vocês puderam ver, aqui essa sequência realmente significa N e aqui 81. Então tem como fazer também por cálculo. Então, anotando, né, todas essas palavras aqui, você vai estar com tudo pronto para inserir na sua carteira. Então agora, com tudo isso pronto, com o que você vai precisar fazer? Você só vai precisar abrir a sua carteira e inserir todas essas palavras. Então agora eu vou abrir aqui a minha Electron e mostrar como é que funciona isso. Então agora com a Electron aberta, você vai poder clicar aqui em criar uma nova carteira, clicar em Next, uma carteira normal, e agora você vai selecionar a opção de que já tem uma seed, você já tem uma chave privada, que foi essa chave que a gente tirou. Então agora você vai inserir todas as 24 palavras, as 23 palavras que a gente tirou, tirando a moeda, mais a 24ª, que a gente compilou depois, e vai inserir todas elas aqui, para ver se está tudo certo. Então agora eu vou colocar todas as palavras, e quando terminar eu volto. Então agora, inserir todas as palavras. Aqui nas opções, a gente também vai ter que selecionar uma opção de BIP39 seed. Então aqui por padrão vai vir Electron. Então a gente vai vir aqui e vai selecionar BIP39.
Então aqui ela vai dar um aviso que importar uma carteira BIP39 na Electron ela não vai ter acesso a fundos bloqueados, etc. E pode ser que no futuro a Electron não atenda mais carteiras BIP39. Mas então com essa opção selecionada, é só clicar aqui em Next. Agora você vai ter como detectar, né, se já existia alguma carteira com algum padrão de tipo de endereço. Então você vai poder selecionar aqui. Mas nesse caso, eu vou deixar aqui em Native Segwit, que foi por padrão. Mas caso você também queira mudar padrão, você também vai poder selecionar aqui o tipo da carteira. Então agora eu vou clicar aqui em Next, vou poder criar uma senha para ocultar, né, os fundos e criptografar essa carteira aqui dentro do folder do meu computador. Vou colocar uma senha bem simples aqui. E agora pronto, nossa carteira já está criada, já está aberta e criada. Então agora a gente vai poder vir aqui, ter a opção de receber, né, um montante, posso colocar uma descrição, uma quantidade e criar o request. Então aqui eu vou ter um endereço, né, a chave pública da minha carteira. Aqui também, uma outra coisa interessante é que na seed a gente não vai ter opção de exibir, porque como não foi a Electron que derivou essa chave, ela não tem nenhuma informação sobre a chave que foi derivada. Ela só vai ter acesso a ela, né, aqui para movimentar os seus fundos. Então, como você pode ver, aqui ele já deixa bem claro, né, que essa forma acaba sendo muito mais segura do que gerar utilizando algoritmos de dispersão convencionais. E se você quiser aprender a fazer sua própria criptografia, para criptografar suas chaves privadas e armazenar elas com ainda mais segurança, é só acessar o vídeo que eu vou deixar aqui no card na descrição. Então, se você gostou do conteúdo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. E caso tenha estado alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários.